os diferentes tributos e as ameaças de aumento de tributos que existem atualmente. No planejamento sucessório, planejamento patrimonial, há também a necessidade de se atentar com muito cuidado para que se possa fazer um planejamento adequado e eficiente para os tributos em vigor, os tributos que estão sendo aplicados atualmente e que evidentemente interessam a todo mundo. Nós queremos fazer um resumozinho, naturalmente que as pessoas, praticamente todas, a maioria pelo menos saiba, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é recolhido para o município, é um imposto que incide na compra e venda de imóveis. Então esse é um tributo municipal. O ITCMD, que é um imposto chamado Imposto Causa-Morte, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Esse imposto se recolhe para os respectivos estados. E o imposto de renda é um imposto que se recolhe para a União. Então, esses três impostos são os três impostos que têm que ser levados em consideração no planejamento sucessório. E como esse assunto ganhou, vamos dizer assim, uma atenção extraordinária nos últimos tempos, foi-se buscar como é que está essa situação por todo o Brasil, já que tem impostos dos municípios e impostos também dos estados. Então vejam bem, por força da nossa Constituição brasileira, artigo 156, o ITCMD, que é o Imposto Causa-Morte e Doação, ele tem no Brasil um teto de 8%. Mas o teto o teto que é o máximo que cada estado pode cobrar. E cada estado faz a regulamentação do quanto quer cobrar. Então existe até um escalonamento, até um determinado valor, cada estado cobra um valor menor, ou até é isento até um determinado valor, e depois ele tem o teto. Acima de 1 milhão, por exemplo, passa a ser 4%, passa a ser 6%, passa a ser 8%. No Rio Grande do Sul, o teto é 6%. Mas existe estado, como é o caso do Amazonas, onde o teto máximo é 2%. O que isso quer dizer para quem trabalha com o sistema holding? Que eu posso simplesmente criar a minha holding, cofre, com endereço lá no Amazonas. E lá no Amazonas eu vou integralizar o capital social com os bens que eu quiser botar dentro dessa holding. E quando eu for fazer a doação, até aí não tem nenhum tributo, mas quando eu for fazer a doação, para quem quer que seja, eu vou pagar sobre esse patrimônio que eu integralizei, que agora é cotas dessa empresa, eu vou pagar 2% sobre esse montante. Olha só, o Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, o teto é o teto máximo, que é 8%, de sorte que se eu tenho R$1 bilhão, a diferença de 2% para 8%, ela é muito significativa. E é por isso que os ricos todos fazem holding.
e todos elegem o endereço da sua empresa, daquela empresa que só serve como cofre. Porque é a empresa ou a célula, aonde se guarda os bens, se transforma os imóveis em cotas sociais, IPT, é isso, você passou por aí. Depois eu posso abrir outras células pelo Brasil afora e fazer o que eu bem entender, sem maiores transtornos tributários. Mas então, vejam o quanto isso é importante. Só que nós hoje queríamos falar da importância que tem também a tributação sobre o imposto de renda, que é o imposto da União. Nós já passamos pelo ITBI, que é do município, nós passamos pelo ITCMD, que é do Estado, e agora nós queremos falar um pouquinho no imposto de renda, mas muito rapidamente, só para exemplificar, que se eu tenho bens e o valor é meio significativo, eu passo logo a pagar 27,5% de imposto de renda sobre o rendimento desses bens que eu tenho. Locação, arrendamento rural. Enquanto que, se eu criar uma pessoa jurídica pelo sistema de holding, planejamento patrimonial, eu vou ficar com esse valor, com essa incidência, num índice de em torno de 11,33. Ou seja, a redução de tributo é muito significativa. Na verdade, isso que nós estamos falando, ainda que a grita no Brasil seja enorme, no que diz respeito aos tributos que recolhemos para o município, Estado e União, por serem demasiadamente elevados, pode isso ainda ficar muito pior. Existe atualmente, e essa é uma pesquisa minha, junto ao Congresso Nacional, nada menos, poderá ser mais, mas nada menos de 37 projetos de leis que visam a criação do imposto sobre riqueza ou imposto sobre fortuna, e também para elevar o teto do ITCMD de 8% para vários outros valores, conforme o projeto. Um dos projetos mais recentes que tem e que continua tramitando é do senador Ciro Gomes, atualmente candidato a presidente da República. Esse projeto, o projeto número 57, ele prevê um aumento de 8% para 16%. O projeto mais antigo sobre tributação que chama de grande fortuna é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que data de 1988, mas está no pacote lá também, na reforma tributária, ele vai aparecer. No entanto, vamos dizer assim, o projeto mais que está mais provável de ser aprovado, ou a proposta mais provável, é do secretário de Estado, ou seja, da CONCEFAZ, que é o Conselhos dos Secretários de Estados, o conselho de todos os secretários, formado por todos os secretários de Estado do Brasil. Esse conselho sugere que o valor do ITCMD máximo seja de 20%. Poderão alguns estados continuarem cobrando menos, como é o caso de hoje. Não quer dizer que aumente. É o teto máximo que vai ser aumentado.
Agora vejam bem, a justificativa para que o ITCMD, não o Imposto sobre Riqueza, o ITCMD, que é o Imposto Causa-Morte e Doação, sejam aumentados, encontra respaldo na comparação com os outros países. Aí muitos dizem assim, não tem nada a ver com os outros países, mas pesa bastante na balança. Por quê? Na França esse imposto é de 60%. No Japão é 55%. Na Alemanha é 50%. Na Inglaterra e nos Estados Unidos é 40% sobre o patrimônio ou sobre o acervo patrimonial que o falecido deixou. Então, vejam bem, no caso da França, é mais da metade do valor do patrimônio fica a título de imposto. Aqui no Chile é 25%. E os secretários de Estado estão propondo 20%, portanto, ainda fica aquém do que é cobrado nesses países. De sorte que eu considero essa uma ameaça muito forte. E há quem diga que após essas eleições aí, dependendo dos deputados e senadores que forem eleitos, né, esses vão ser eleitos mais quem é a favor do aumento de imposto ou quem não é a favor do aumento de tributos. Então, esse jogo depende das eleições aí muito mesmo. Agora, por ocasião do debate na Band esses dias, rapidamente o presidente Bolsonaro referenciou que querem aumentar o imposto sobre riquezas, mas nunca entrou tanto dinheiro no Brasil como atualmente. E que se esses impostos forem aumentados, esse patrimônio, ou seja, esses investimentos vão tudo embora. Mais ou menos assim ele falou. Ou seja, o que nós estamos falando hoje aqui é uma realidade do que está acontecendo. Nós falamos sobre os impostos que estão incidindo em todos os nossos negócios e a ameaça que tem sobre o aumento do ITCMD e o imposto sobre grandes fortunas, que não existe no Brasil, mas é muito provável não, mas poderá acontecer logo aí, a partir do mês de janeiro. Era isso que nós tínhamos.